cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acertos que erros. A cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda nos falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão nos fortalecem. No meio de uma grande tribulação, sempre dizemos: vamos sair mais fortes dessa. A cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade e o privilégio de ser o guardião dessa cultura. A cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir. É um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Amém. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Eu queria identificar aqueles que estão nos visitando essa noite. Amém? Se você está vindo a essa igreja pela primeira vez, ou se você não frequenta ainda nenhuma de nossas células, eu quero identificar você, ok? Você que está nos visitando aqui, eu quero te entregar uma lembrança, quero que você receba essa lembrança agora, nesse instante você vai receber esse presente, amém? Você que é visitante aqui, que não é membro dessa igreja, tem vindo aqui nos visitar e ainda não conhece esse lugar super especial aqui chamado Lounge, ok? Você que ainda não recebeu em nenhum momento essa lembrancinha aqui, agora é o momento de você receber. Só preciso que você levante a sua mão aí mesmo no seu lugar, para que você seja identificado pelos nossos voluntários e você vai receber aqui uma lembrancinha muito bacana. Não vou dizer o que tem dentro, mas você vai gostar. Toda vez é um negócio diferente. Um dia eu vou visitar a semente para ganhar esse negócio, viu? Eu ainda não ganhei. Amém? No final do culto, você vai ser encaminhado para um bate-papo muito rápido para a gente conhecer um pouquinho mais de você. E se você quiser também ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa casa da semente. Amém? Muito bem, agora eu quero pedir algo a você. Quero pedir que você não se distraia, ok? Quero contar com a sua atenção. Não se distraia. Esse é meu pedido para você essa noite. Que você não se distraia, que você não tenha, que nada atrapalhe você aqui essa noite, ok? Que nada atrapalhe você que está aqui e você que está em casa nos assistindo, preferiu assistir de casa, que nada distraia você. Que a palavra de Deus, que as sementes que serão lançadas essa noite, que é a palavra de Deus, ela possa frutificar no seu coração, amém? E fazer diferença na sua vida, de você que está em casa e está conosco também. Pequenas distrações. Todo mundo conhece aquela loja enorme que abriu agora, ali em Natal, chamada Ferreira Costa? Todo mundo conhece? Levanta a mão, quem conhece Ferreira Costa, ouviu falar, fazer uma propaganda gratuita aqui para eles. Uma loja grande, né? E vocês sabem que quem ia para Ponta Negra entrava justamente ali, não é verdade? Era ali que tinha a entrada, só que agora mudou. A entrada agora é antes. É antes. Eu, para ir para casa, eu tenho que passar por ali. Eu pergunto a vocês, além de mim, quem já passou direto por aquela entrada várias vezes? Exatamente. Exatamente. E você não passou direto porque você não sabe que mudou. Você passou direto porque você não se ligou. Você passou direto porque você naquele momento ali, você se distraiu e achou que ainda poderia ser lá na frente, mas não é mais, e não tem mais como entrar. Então quando você passa por essa situação, você passa direto, vai lá no viaduto lá do Natal Shop, o FRN, tem que pegar outro caminho, você vai fazer outra rota para chegar no seu destino. É isso que a distração faz conosco muitas vezes. Quando nós nos distraímos, somos compulsoriamente levados a fazer uma outra rota para chegar no nosso destino. Desviar o caminho, e você não sabe o que tem pela frente dessa outra rota. Você não sabe no primeiro momento nem se você vai conseguir chegar no seu destino da forma que você iria chegar se você não tivesse se distraído, se você não tivesse tido que mudar o seu rumo e mudar a sua rota. Isso é um tipo de distração. Acontece com a gente, acontece todos os dias. Agora eu pergunto a você, qual tem sido as suas distrações?
na sua vida, nos seus dias, quais têm sido as suas pequenas distrações? Coisas simples, coisas do dia a dia, né? Coisas que são pequenas, mas são suficientes para mudar a sua rota. Imagine aí, o que tem lhe distraído, que seja muito pequeno, mas mesmo pequeno, tem sido suficiente para mudar o seu caminho, para mudar a sua rota, para no mínimo atrasar o seu destino final. Pense um pouco sobre isso agora. Quais têm sido as suas distrações? Tem uma história de um homem, ele escreveu até um livro sobre isso. Ele pegou o seu cachorro e a meta dele era caminhar por toda a América. Ele e o seu cachorro, toda a América. E ele escreveu um livro porque ele passou por muitas coisas. Muitas coisas. Ele passou fome, ele passou sede, o cachorro dele foi atropelado certa vez, ele foi mordido picado por uma cobra, enfim. Todas essas distrações ele teve nessa trajetória dele de conseguir atingir o seu objetivo final. Foram várias as distrações, várias coisas que aconteceram com ele, tentando impedir com que ele conseguisse chegar no seu destino final. E ele escreveu um livro sobre isso, contando, narrando, relatando tudo isso. E certa vez um repórter perguntou para ele: embora você teve aí todas essas distrações, você passou por todas essas situações, o que te fez parar? O que te fez quase desistir? O que te fez desanimar, assim, a ponto de você pensar em não cumprir o seu projeto? O que fez você achar que você não chegaria no seu destino? E ele respondeu que foram as areias que entravam no sapato dele durante as viagens que ele fazia. Não foi o cachorro ter sido atropelado, não foi picada de cobra, estou falando aqui de coisas graves, mas foram as areias que entravam no sapato dele durante a caminhada, que incomodava ele de tal ponto, que vez ou outra, ele tinha que parar, limpar, enfim. E isso aconteceu tantas vezes, essas pequenas coisas, que por várias vezes ele pensou sim, em parar e desistir. E na verdade, queridos, são pequenas coisas, que muitas vezes nos causam problemas, quando nós não damos a devida atenção a elas. São pequenas coisas que às vezes nos tira do nosso destino final. São pequenas coisas que às vezes atrasa a nossa chegada. Principalmente quando o lugar é aonde Deus quer que você chegue. Principalmente quando o lugar é onde Deus quer que você esteja. Às vezes são pequenas ofensas. Pequenas ofensas. O mundo é muito fácil de ficar ofendido. As pessoas se ofendem muito hoje em dia. Você antes de você postar alguma coisa no Instagram, você tem que pensar 200 vezes se aquela postagem sua não vai ofender alguém. Porque quase sempre ofende. Quase sempre ofende. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. A ofensa vai vir na tua vida. De um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, ela vai vir na sua vida. A questão é se você vai se sentir ofendido ou não. A questão é a tua resposta diante da ofensa. Eu sou casado com a Érica, todos aqui sabem. Eu vou falar para vocês, por exemplo, uma característica dela que até hoje eu não conhecia, assim, uma pessoa que consegue lidar com isso melhor do que ela. A Érica tem uma capacidade absurda de não se ofender. Uma capacidade enorme de não se sentir ofendida diante de diversas coisas. Eu muitas vezes me ofendo por ela, mas ela não. Eu às vezes quero tomar partido por ela, mas ela não. Mas nem todo mundo é assim. Eu não sou assim. Às vezes são pequenas distrações que vêm no nosso caminho. São pequenas coisas que nos afastam de cumprir aquilo que Deus tem reservado para mim e para vocês. Não precisa ser nada grande, não precisa ser nada gigantesco, não precisa ser nada que pare o trânsito para desviar o nosso foco. Basta uma pequena distração. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 54, lá no versículo 1. Nós vamos ler juntos uma passagem aqui. Vai aparecer no telão também, você pode acompanhar aí se você preferir. Diz assim: cante, ó estéreo, você nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria,
você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Amém? Hoje nós estamos competindo com um movimento que está acontecendo lá fora, que visa nos distrair. Amém? Por isso eu conto com a sua atenção. A sua atenção tem que ser, o seu foco tem que ser mais forte do que essa música que provavelmente é muito bacana, está tocando lá fora. Deve ser porque eu não estou entendendo a letra, mas imagino eu que para estar nessa altura deve ser algo realmente muito bom. Enfim, mas melhor é o que está aqui dentro, amém? Melhor o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Glória a Deus por isso. Mas olha o que o profeta está dizendo: cante, ó estéril. Ele está virando e dizendo para uma mulher estéril: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, mesmo no meio dessa situação que você está passando, mesmo numa condição de não querer ter filho, de não poder ter filho, na verdade ela queria. Cante ainda assim, glorifique a Deus ainda assim. O profeta chega para ela e diz: cante, adore a Deus em meio à situação que você está vivendo, por mais adversa que ela seja, por mais difícil que ela seja. Ele diz a ela: alargue sua tenda. Sabe o que ele quer dizer com isso para ela, meus irmãos? Para você ser grande por fora, primeiro você precisa ser grande aqui dentro. Amém? Para você ser grande por fora, primeiro você precisa ser grande aqui dentro. Você precisa ter essa consciência. Para você ter fora, primeiro, você precisa enxergar dentro. Para você conseguir alcançar coisas fora, coisas grandes, você primeiro precisa enxergar quem está aqui dentro. Amém? Só assim você vai ter condição de alcançar grandes coisas. Quando ele diz: alargue a tua tenda, você não consegue ter aquilo que você não consegue ver. Você não consegue ter aquilo que a sua visão não for capaz de alcançar. Você não consegue ter. Você pode até tentar, mas você não consegue. Aquilo que você não vê, aquilo que você não enxerga, você normalmente não conquista. Amém? Por isso o profeta está dizendo: alargue a sua tenda. Alargue a sua tenda. Ele está dizendo: ei, comece a enxergar dentro o que Deus quer fazer contigo do lado de fora. Comece a entender aqui dentro o que Deus quer fazer contigo do lado de fora. Comece a perceber o que está acontecendo. Você precisa ser grande por dentro para eu fazer na tua vida do lado de fora. Assim diz o Senhor. Primeiro a questão é aqui. É o nosso coração. São as nossas motivações. Amém? Primeiro começa aqui. E se você prestar atenção, o que distrai essa mulher? É justamente a condição dela. Era uma mulher estéril. Quantas vezes na Bíblia nós já vimos mulheres estéreis dando à luz, tendo filhos? Essa mulher era mais uma, era uma mulher estéril. Na verdade ela não era nem conhecida pelo nome dela. Ela lembra muito a mulher do fluxo de sangue, que também não tinha nome. Era conhecida pela sua condição, o fluxo de sangue. Ela era conhecida pela sua limitação, o fluxo de sangue. Essa mulher não é diferente. Essa mulher não tinha nome. Ela não sei se ela se chamava Maria, Joana, Francisca. Ela não tinha nome. E muitas vezes as pessoas olham para nós dessa maneira. Quantos de nós já não passamos por situações semelhantes? Já não sofremos coisas assim também na vida? Que as pessoas olham para a gente e nos conhecem apenas pela nossa condição. Apenas pelos que ela consegue ver do lado de fora. A condição que você está hoje, que talvez pode não ser favorável. Não sei. Ou pode ser, mas quantas vezes você já não foi julgado ou julgada pela sua condição, não pela sua essência, não pelo que você realmente é, mas foi julgada pelos seus erros do passado, pelas nossas falhas que tivemos no passado, ou falhas que você esteja cometendo agora também. Pessoas que olham para a gente e vê apenas a nossa condição. A minha pergunta para você essa noite é: será que você vai deixar a sua condição ditar a sua expectativa? Você vai permitir que a sua condição dite a sua expectativa, aquilo que Deus quer fazer em você e através de você?
Qual é o teu fator limitador? O que tem te amarrado ou segurado ou lhe atrasado? Quais têm sido as suas distrações? O que impede você de avançar? Aonde estão os seus olhos? É uma palavra contrária? É uma ofensa? Sabe, muitas vezes as pessoas chegam e falam, começam a etiquetar a gente, e dizer que nós não somos capazes de fazer uma série de coisas, nós somos capazes de fazer isso aqui, não somos capazes de fazer aquilo ali, sabe? Ah, você vai casar, mas você não tem condição para isso. Olha, você vai casar, mas você vai ter problema no seu casamento, porque você não tem maturidade para isso. Você não está pronto para isso. Você não é capaz disso. Você não devia fazer isso, você não poderia fazer isso. Ah, o seu casamento não pode ser restaurado, porque você é um nó cego. Ou a tua esposa também não tem caráter, então o teu casamento não pode ser restaurado, esquece. Não precisa nem tentar. Vocês não são capazes de restaurar uma relação dessa que está destruída, perdida. Seu filho está desviado, está nas drogas, está no mundo. Ah, muito difícil. Não tem jeito não. Não tem jeito, não tem restauração. Distrações que as pessoas colocam essa etiqueta na nossa vida. Você está sem trabalhar, está difícil mesmo, você não vai conseguir não, porque está feia a coisa. Está muito complicado, os anos têm sido duros e difíceis. Distrações, palavras contrárias. Só que muitas vezes nós tomamos isso para nós, como a nossa verdade. E falo isso de forma natural, não de forma intencional. Porque ninguém faz isso de maneira intencional consigo mesmo, querendo fazer isso. Só que às vezes o rótulo, ele importa mais do que aquilo que Deus planejou e projetou para você. E por alguma razão a gente deixa que isso se sobressaia. Agora a pergunta é, você vai deixar que a tua condição, seja ela qual for, dite a sua expectativa, dite aquilo que Deus tem para você? Você vai deixar essa condição, seja qual for, ditar para onde Deus quer te levar? Você vai permitir que as distrações impeçam aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Essa é uma resposta que nós precisamos dar todos os dias. Mas deixa eu te falar uma coisa que você já sabe. A tua condição não está baseada na tua posição aqui na terra, seja ela qual for. Você pode ter a melhor posição aqui na terra, a tua condição não está baseada nisso. Você pode ter a pior condição aqui na terra, a tua posição não está baseada nisso. A tua posição está baseada na forma que Deus te enxerga. A tua posição está baseada na forma que Deus te vê. E Ele te vê diferente das pessoas que olham para você, sejam elas quais forem. As que gostam de você ou as que não gostam de você, se é que existe pessoas assim na tua vida. Não importa, Deus te vê diferente de todas elas, quando Ele olha para você, independente da sua condição. As pessoas gostam de etiquetar, infelizmente, isso é muito normal. Isso, geralmente, são pessoas que vivem um modelo de vida, que eu vou chamar aqui essa noite de você deveria. Sabe, você deveria fazer aquilo, você deveria fazer aquilo outro, você deveria agir assim, você deveria ser assim, você não deveria comprar isso, deveria comprar aquilo, você deveria. E às vezes nós somos até bons nisso. Nós sabemos dizer o que as pessoas deveriam fazer. Muitas vezes nós fazemos isso e esquecemos do eu também. E essa é uma sugestão para nós essa noite. Nós vivemos o espírito do eu também. Você deveria fazer isso, mas eu também deveria. Eu também. Não só você deveria. É por isso que eu adoro o apóstolo Paulo. Ele vai falando lá na carta à igreja de Filipenses. Ele diz: meu irmão, eu sofri, eu lutei, eu passo por perseguições, eu também fracassei.
Eu fui perseguido, eu fui agredido. Na verdade, dos pecadores, o maior de todos sou eu. Eu também. Você peca? Eu também. Diz o apóstolo Paulo. Ou seja, nós temos que viver assim. Eu também. E esquecer esse negócio de você deveria. Eu vou lhe falar como funciona esse eu também. Você saiu de casa hoje e discutiu com a tua esposa? E está meio chateado aqui? Eu também. Você brigou com os seus filhos essa noite, enfim, o dia hoje não foi legal? Eu também. Você foi jogar bola e se machucou hoje? Eu também. Isso é verdade, viu? Entende, irmãos? Eu também. Você começa a ler a Bíblia e tem horas e vários momentos que você não entende aquilo que você está lendo, não é claro para você, parece confuso. É verdade isso. Eu também. Eu às vezes não entendo. Às vezes eu não entendo. Você queria, mas não consegue orar todos os dias. Você queria ter essa prática, mas não consegue, e por isso não ora todos os dias. Eu também. Eu também não consigo às vezes. Mas pastor, você eu também. Assim como vocês. Tem uma série de coisas que eu não consigo fazer. Eu queria ler a Bíblia todos os dias. Você não consegue ler todos os dias. Mas você deveria ler todos os dias. Amém? Você deveria não. Eu também. Eu também não consigo. Eu também não consigo. Assim como vocês. Nós somos feitos do mesmo material, vocês sabem disso. Paulo nunca chegou para dizer assim: vocês são os pecadores, vocês estão errados, vocês são falhos, vocês deveriam. Eu também passo pelas mesmas coisas que vocês passam. Pelas mesmas coisas. E é por isso que eu amo a história de Jesus. Porque Jesus, ele poderia ter ficado na sua majestade. Ele poderia ter ficado lá no céu, mas ele não ficou, dizendo que você deveria. Ele veio à terra para sentir, viver e passar pelas mesmas coisas que nós sentimos, vivemos e passamos. Amém? Esse é Jesus. Ele deu um passo em direção à humanidade, inclusive sobre aflições. Você sabe o que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Agora tem um detalhe importante nisso. Jesus veio compartilhar a vida dele conosco. Ele veio compartilhar a vida dele com você, comigo. Ele veio compartilhar tudo. E você também, assim como você compartilha as baixas, as aflições, as dores, os sofrimentos, você também compartilha com Jesus as vitórias. Amém? Da mesma maneira, você compartilha as vitórias junto com Ele, porque naquilo que você fracassou, naquilo que eu fracassei, Ele venceu. Ele vence. E você também compartilha essa vitória. Você também compartilha isso. Você também. Ele lhe dá essa condição, Ele lhe chama a isso. E assim é. Naquilo que nós ficamos caídos, Jesus foi levantado. Então você levanta também, amém? Todos os dias, nós compartilhamos junto com Ele tudo. Porque se nós compartilhamos as tentações, se nós compartilhamos as aflições, nós também compartilhamos as vitórias junto com Jesus. É por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Isso é verdade. Isso que a Bíblia diz é verdade como todo o resto dela. Todo o resto dela.
Agora deixa eu te falar uma coisa. O eu também, ele não é para viver tipo assim, tudo na minha vida é um processo, eu estou em processo. Não. Processo, mudança, não é motivação para você ficar parado ou parada. O processo não é para te parar. Processo é motivação e inspiração para você continuar prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então, se você está em processo, e eu digo, todos nós estamos, não é para você ficar parado, porque não há mudança quando estamos parados, não há progresso quando estamos parados. Nós precisamos estar constantemente evoluindo, mudando, em nome de Jesus. Uma das frases mais comuns do mundo, eu acho que é essa, né? A única coisa permanente na nossa vida deveria ser a mudança. E é verdade, principalmente na vida do cristão. Principalmente você que caminha com Jesus. Mas eu estou orando há 10 anos por uma coisa, Deus muda isso na minha vida, Deus transforma isso na minha vida há 10 anos. Eu peço, e tem 10 anos, é muito tempo, e nada acontece. E Deus diz assim: meu filho, tudo que eu podia fazer por você, eu já fiz há 2022 anos atrás. Está feito, está pronto, agora está na tua mão. Estes dias eu conversando com uma pessoa, ela me disse assim: Davi foi levantado para derrubar Golias. Eu disse: não, senhora, foi não. Davi não foi lá naquele acampamento para derrotar Golias. Davi foi lá levar comida para os irmãos dele. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu ele para ser rei. Isso é verdade. Isso está na Bíblia. Agora Davi foi lá naquele acampamento fazer outra coisa, levar comida para os irmãos. Diante da situação, ele se sentiu movido a fazer alguma coisa. Então o que Deus precisava fazer já foi feito. Agora nós precisamos fazer, diante das circunstâncias e das situações de nossa vida, alguma coisa. Amém? Nós precisamos nos mexer, nos movimentar. Pense nisso. Davi não saiu da casa do pai dele para ir lá lutar com o gigante. Ele decidiu isso lá naquele momento. É óbvio, Deus era com ele, sim, mas Deus também é com você. Igual era com Davi. Mesma coisa. Mesma coisa. Tem muita coisa que, se você não se levantar e não começar a fazer, não vai acontecer. E ninguém tem culpa disso, a não ser você mesmo. Amém? A não ser você mesmo. O que for impossível, meus irmãos, aí é só Deus, mas isso Ele sabe. Não adianta você dizer para Deus: não, isso aqui, Senhor, você está vendo que isso aqui é impossível, então faça. Você não precisa, Deus não precisa dessa explicação. Agora, as coisas estão na nossa mão, só que existem as demandas: esforço, trabalho, dedicação, insistência. Aí você pode escolher um monte de palavra bacana para colocar aí. Cabe tudo e muito mais. Deus está lhe dizendo essa noite: seja constante para mudar as coisas na sua vida. Seja constante para mudar as coisas na sua vida. Porque a obra está acontecendo. O processo é importante. Tudo tem um processo, mas não se distraia com ele. O processo não é o fim. O processo não é o resultado final, ele é o processo. Amém? Então não se distraia com o processo, por mais doloroso que ele seja, ou por mais atraente que ele possa ser. Não se distraia com o processo, ele não é o resultado final. Tenha atenção, tenha cuidado com o processo, porque o processo de Deus, ele tem um propósito. Amém? Ele tem um propósito. Marcos capítulo 8, versículo 14.
Vai aparecer no telão, você pode ir na sua Bíblia, ou apenas olhar no telão. Eu vou ler para você aqui. Marcos 8, do 14 ao 21. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam ele. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem. Vocês não estão entendendo. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, a gente não tem o suficiente. A gente não tem o necessário. Não dá para fazer nada com isso que nós temos em mãos. Nós não temos condições. Eles haviam acabado de sair de um milagre que Jesus tinha feito. E parecia que eles haviam se esquecido do Jesus que havia feito o milagre. Foi instantes depois isso. Porque eles dizem: nós não temos pães suficientes. Não tem condição da gente fazer nada com isso que está na nossa mão agora. Não é possível, não tem condição da gente avançar com isso que nós temos em mãos. É muito pouco. Muitas vezes, nós perdemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós achamos que aquilo que nós temos no barco não é suficiente. Entende? Muitas vezes, perdemos ou atrasamos, por distrações, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque achamos que aquilo que temos no barco não é o suficiente. Muitas vezes. E na verdade, aquilo que está no nosso barco já é suficiente para Deus nos levar ao próximo nível, amém? Já é, creia. Porque muitas vezes aquilo que nós não temos rouba a alegria daquilo que nós temos. Muitas vezes a gente permite isso. Aquilo que você não tem rouba a alegria daquilo que você tem. E é muito comum isso acontecer. São pequenas distrações, são pequenos detalhes. Jesus estava falando para eles assim: meus amigos, tudo que você já tem no barco é suficiente. Já é suficiente. Mas eles estavam preocupados com pedaços de pães. Os discípulos. Poxa, vocês estão preocupados com pedaços. Jesus, ele enxergava numa perspectiva diferente dos discípulos. Ele via diferente. Os discípulos estavam preocupados com os pedaços. Só que na verdade Jesus estava olhando e já vendo a imagem completa. E eles não conseguiam ver. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês que eu trouxe. Todo mundo sabe o que é isso aqui? É a Frozen. Ok? A Luísa vai ganhar isso aqui depois do culto. É a Frozen, é um quebra-cabeças da Frozen. Só que vocês estão vendo aqui a imagem completa, certo? Depois de montado, esse quebra-cabeças ele tem que ficar assim. A ideia é que ele fique assim, ok? Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha como ele vem. Ele vem justamente em pedaços. E eu vou ser muito honesto com vocês, eu não tenho ideia que parte é essa. Tampouco essa. Na verdade, nenhuma delas. Agora, porque eu vi essa caixa, eu sei o que isso pode formar. Só que os discípulos, eles não estavam conseguindo entender isso.
Os discípulos, eles não estavam conseguindo enxergar isso. Aquilo que Jesus já via, eles não conseguiam ver. Eles estavam preocupados com os pedaços. Só que muitas vezes os pedaços são feios. Muitas vezes os pedaços não nos dizem nada. Muitas vezes os pedaços não nos dão pista nenhuma, não nos mostram nada. São pedaços, tão somente pedaços. E Jesus, ele já estava com a imagem inteira. E eles dizem: Jesus, nós não temos pedaços suficientes. É por isso que Jesus disse: vocês não entenderam. Vocês ainda não entenderam. Vocês não conseguem ver. Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela. Amém? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu... Amém, igreja? Vai para o lugar que eu te mostrarei. Você não sabe onde é, eu vou te mostrar. Agora faz o seguinte: sai da tua tenda aí e olha para o céu. Olha as estrelas. Essa é a sua descendência, é o tamanho dela, da sua descendência. Saca só. Vê essas estrelas, são exatamente a sua descendência. E Abraão, com aquela imagem que Deus dá para ele, Deus pintou um quadro para Abraão. Com aquela imagem que Deus dá para ele, ele chama Sara, mulher, vamos que hoje tem. E temos que começar cedo, porque é muita coisa que vem por aí. O homem mandou contar as estrelas. Então, vamos para cima. Mas quando Abraão saiu da terra dele, meus irmãos, o que Abraão tinha nas mãos, fora as promessas de Deus? Quando ele saiu da parentela dele, o que Abraão tinha nas mãos, quando ele olhava assim? Uma mulher estéril, não é isso? Mas o que? Só? Idade avançada? Mas o que? Pensem aí. Eu também não li não conheço não a história. Mas imagine, pedaços. Só pedaços. E se ele fosse olhar para os pedaços, ele ia acreditar em estrela de descendência meu irmão, ele só tinha pedaços quando ele tomou a decisão de obedecer. Eram só pedaços. Deus pintou o quadro, mas às vezes Deus também pinta quadro para nós e nós esquecemos. Abraão também certamente esqueceu. A gente é bom nisso, em esquecer. E é complicado, é difícil mesmo. Pastor, mas você vive com a imagem completa o tempo inteiro? Quem me dera, meu irmão. Quem sou eu? Quem sou eu? Não consigo nem completar uma pelada de 1h30. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você faz quando o pedaço que você tem nas mãos não se parece com aquilo que Deus lhe prometeu? Qual é a sua postura? Qual é a sua conduta? Qual é a sua reação quando o pedaço que você tem nas mãos não se parece com aquilo que Deus lhe prometeu? O que você faz? O que você faz quando a promessa não se parece com o processo? Você está em processo, certo? Você está sendo preparado para alguma coisa que Deus lhe prometeu. Você crê nas promessas de Deus, mas quando o processo que você está envolvido não se parece com a imagem, porque, meu irmão, tem nada a ver. Se você olhar de atrás, então, o que você faz? Ou o que você tem feito? O que você faz quando a promessa daquilo que Deus tem reservado para você não se parece com o processo que você está vivendo hoje? Hoje. O que você faz quando o que você está vivendo não se parece com o que Deus lhe prometeu? Deus, como é que eu vou alcançar isso que o Senhor está dizendo? Olha a minha vida, olha a minha condição, eu só tenho pedaços. Com pedaços eu não vou conseguir sair de onde eu estou. Com pedaços eu não vou conseguir sair do canto, Deus.
Como é que você quer que eu seja tanta coisa? Eu só tenho pedaços. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é só pedaços. Como é que a minha vida vai avançar? O que nós fazemos quando os pedaços não se parecem com a imagem final? Qual é a nossa postura? Queridos, eu passei o ano passado quase que inteiro e um pedaço desse ano olhando para os pedaços. Eu não conseguia ver. Eu passei o ano inteiro e um pedaço do início desse ano ainda olhando para pedaços. Eu não estava conseguindo enxergar a imagem. Agora deixa eu te falar uma coisa, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu estou, amém? Hoje eu estou. Mas eu passei um ano olhando para pedaços. E tive consequências por isso. Qual é a sua postura? Qual é a sua conduta? Sabe por que às vezes a gente não avança? Como pessoa, a gente não cresce, porque nós queremos pedaços iguais. Nós queremos que tudo seja do nosso jeito e da nossa forma. Queremos pedaços iguais, formatados de acordo com a nossa vontade. Pedaços iguais. Só que pedaços iguais não vai formar aquilo que Deus tem para você. Amém? Porque pedaços iguais não formam imagem nenhuma. Pedaços iguais não formam nada. Nós precisamos de pedaços diferentes. Nós necessitamos disso. Porque aquilo que você já passou, aquele problema que você já viveu, pode abençoar a vida de outras pessoas que estão vivendo aquilo agora. O seu problema, a sua dor, a sua luta, pode abençoar a vida daquele que agora está passando por algo que você já passou e já venceu. E se não for assim, como que nós vamos avançar? Como que nós vamos crescer? Os pedaços são diferentes uns dos outros para haver encaixe. Só que às vezes a gente quer que seja tudo igual. Pedaços iguais não formam uma imagem. Pedaços iguais não formam uma igreja. Amém? Não formam. Nós precisamos dos pedaços diferentes. Porque o teu pedaço se encaixa no meu pedaço. E o meu pedaço se encaixa no pedaço da minha esposa. Que se encaixa no do Alisson, que se encaixa no do Franklin, Jaici, Marcos Paulo, pedaço do Marcos Paulo encaixa no Divaldo, que se encaixa no Silva, e por aí vai. Esse é o corpo de Cristo. É assim que nós somos. Ainda que nós não consigamos ver o todo muitas vezes. Toda vez que eu vou sair de casa, hoje aconteceu de novo. Nossa, meu tempo está estourando. Toda vez que eu vou vir para a igreja, eu marco um horário para sair. Nunca saímos no horário. Hoje, de novo, não saímos no horário. Glória a Deus. A relação com Jesus é simples, com a esposa nem tanto, amém? Não saímos no horário. Sempre tem uma coisinha, sempre tem um negocinho. Sempre tem. E hoje, teve de novo. Às vezes eu falo, meu amor, foi o seguinte, vamos embora que você vai se aprontando no carro. Durante a nossa ida para a igreja, você vai se aprontando. Senão a gente não vai chegar, a gente vai se atrasar lá. Durante a ida, as coisas você vai ficando pronta. E é exatamente isso que Deus faz conosco. É exatamente o que Deus diz para mim e para você essa noite. Durante o processo, eu não estou preparado, não está mesmo, mas durante o processo Ele vai te preparando, durante o caminho Ele vai cuidando de você, Ele vai formando, você vai passando por situações boas e ruins, seu caráter vai sendo forjado, e Ele vai te preparando para aquilo que Ele quer que você seja, amém? Pedaços. Eu vou ler algo para você que eu vi na internet, eu não quero deixar de falar isso. Muito bacana um negócio que uma empresa fez. Ela fez algo bem engraçado e interessante, eu anotei para te falar. Veja bem, era como se Jesus estivesse abrindo uma empresa nova. E ele então contrata uma empresa de RH para fazer uma seleção e nomear o gerente dessa empresa nova que Jesus estava abrindo. Aí o RH ele emite um relatório. E ele diz assim:
Olha a conclusão. Como parte do processo, nós fazemos alguns comentários para você entender melhor. A maioria das pessoas que você colocou aqui no RH, sim, Jesus colocou os 12, os discípulos dele, certo? Queria que dentre os 12 fosse levantado um gestor principal. A maioria das pessoas que você colocou aqui no RH para a seleção, elas não têm capacidade e conceito de equipe. Pedro é emocional e instável demais. Ele é dado a ataques de temperamento. André não tem absolutamente qualidade nenhuma de liderança. Os dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu, colocam o interesse pessoal acima da lealdade da empresa. Tomé demonstra uma atitude questionadora, que tenderia a prejudicar a moral. Nós sentimos que o nosso dever é dizer que Mateus tinha sido colocado na lista negra lá de Jerusalém. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, definitivamente têm inclinações muito radicais, e ambos registram uma pontuação muito maníaco-depressiva. Um dos candidatos, no entanto, mostra grande potencial. Ele é um homem de habilidade e desenvoltura, conhece bem as pessoas, tem uma mente de negócios afiada e tem um contato em lugares altos, o network dele é perfeito. Ele é altamente motivado, ambicioso e responsável. Recomendamos Jesus para o gerente da tua empresa, ele, Judas Iscariotes. O perfil perfeito. Sabe o que eu vejo nessa história? Graças a Deus, que Deus não olha para as pessoas como as empresas olham, ou como alguns recrutadores olham. Deus não olha para as pessoas e não escolhe as pessoas como o mundo escolhe. Amém? Ele não olha para você como o mundo olha. Ele não vê você como o mundo vê. O que tem lhe distraído? O que tem distraído você? O que tem tirado você do foco? Eu estou falando sobre isso porque eu tive meu foco muito abalado no último ano. E decidi então falar sobre isso. Não se distraia. Deus não enxerga você através das mesmas lentes que as pessoas enxergam, amém? Ele te vê de maneira diferente. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós nos conhecemos tão bem, mas tão bem, e tão bem, que nós não achamos que somos bons ou capazes o suficiente. A minha pergunta para você é: o que você faz quando essa imagem que você vê no telão não parece com o projeto de Deus para a sua vida? Pode parar aí, Gabriel. O que você faz quando essa imagem não se parece com o que Deus planejou para você? Qual é a sua postura? Qual é a sua conduta? O que você faz quando essa imagem parece estranha e esquisita e você não entende? O que Deus tem para mim? Ele está construindo o meu futuro, Ele está desenhando o meu futuro, mas o que é isso? Porque eu não entendo nada. Por que eu estou passando pelas coisas que eu estou passando? Por que tanto sofrimento? Por que humilhação? Ou por que as coisas não dão certo? Não dão certo? Por que as coisas não acontecem? Ah, mas Deus está construindo, mas eu estou olhando e não entendo nada. Eu não entendo nada do que Deus está fazendo. Aí você imagina um GPS. Quando você coloca o endereço que você quer chegar no GPS, o que acontece? Ele já dá o resultado final, tipo assim, vai reta aqui, dobra a esquerda, direita, depois a esquerda de novo, direita, pega uma reta tal e chegou. É assim? Ou você vai seguindo passo a passo? Você coloca lá, dobre à direita na avenida tal. Daqui a 300 metros tem uma curva à esquerda, ó. Não é assim? Ele não vai lhe dando passo a passo, uma coisa de cada vez. Deus vai fazendo assim. Ele vai construindo a sua vida assim. Dessa maneira, Ele tem grandes coisas para você. Ele tem grandes coisas para mim também. Só que às vezes nós olhamos a imagem e não conseguimos enxergar o todo. Não conseguimos enxergar aquilo que Ele tem para nós. É só pedaços. E muitas vezes pedaços não fazem sentido para nós.
Mas Ele mostra que um passo de cada vez Ele está construindo a sua história, Ele está construindo o seu futuro. Ainda que o pedaço pareça estranho, ainda que você não consiga entender, creia no dono dos pedaços. Creia que Ele pode fazer, creia que Ele pode construir uma imagem bacana, perfeita. Ele está construindo a sua história, meu irmão. Ele está fazendo por você o que ninguém pode fazer por você, amém? O que só Ele pode fazer por você. Um passo de cada vez. Aquilo que você não consegue ver, Deus já está vendo. Pode seguir, Gabriel. Quando eu conheci a minha esposa, eu fui a uma igreja com ela, e lá disseram: você está namorando esse cara? Esse cara? Eu não fui, não é que eu fui mal recebido, eu não fui recebido. Essa pessoa, sai fora disso. Esse cara aí, esse cara do mundo, esse cara, isso não tem futuro para você. Só que Deus não me via assim. Deus não me via um cara sem futuro. Isso foi só um pedaço. E eu soube disso, fiquei até meio chateado, mas era só um pedaço. Eu não conseguia enxergar o que Deus tinha para mim, para nós. Eu nunca imaginei que Deus tinha uma família completa, perfeita aos meus olhos para mim. E Deus estava construindo isso, amém? Deus está construindo o teu futuro. Deus está construindo a sua história. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Os pedaços que você tem em suas mãos hoje, o dono deles é o arquiteto do mundo, é o arquiteto do universo. Ele vai concluir a obra, e quando o quadro ficar pronto, você vai gostar, você vai curtir, você vai adorar, amém? Você crê nisso? Você entende isso na sua vida hoje? Que o que você tem em mãos é suficiente? Se você crê nisso, fique de pé agora. E se prepare para adorar, se prepare para louvar a Deus. Quando você acha que Deus já fez tudo o que Ele poderia fazer, saiba de uma coisa: Ele tem mais. A imagem é muito maior do que aquilo que você é capaz de imaginar, de sonhar, de pensar. Ele tem muito mais para mim e para vocês, Ele tem muito mais para nós. Deus é perfeito. Só que às vezes o processo não se parece com o resultado final, são só pedaços. Mas quando ficar pronto, meu irmão, quando ficar pronto, você vai curtir demais, amém? Você vai curtir demais, você vai gostar demais, você vai amar demais. Confie no dono dos pedaços. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz
aplaudem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, o teu colo altíssimo, e não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura. Aleluia! Não há ferrolhos nem portas Que se fechem diante da sua voz. não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura. Oi. A questão não é os pedaços ou a qualidade do pedaço que está na sua mão. A questão é nas mãos de quem que estão os seus pedaços. Estão nas suas mãos ou nas mãos de Deus? Porque se estão nas mãos de Deus, os seus pedaços formarão uma imagem, a imagem da tua história, a imagem do teu futuro. E se você está aqui essa noite, que está percebendo essa noite, que os seus pedaços não estão nas mãos de Deus, do arquiteto do universo, e você hoje deseja com seu coração entregar os seus pedaços nas mãos de Deus, agora é um excelente momento para você fazer isso. Não precisa nem levantar a sua mão, não precisa dizer nada. Basta você reconhecer isso agora no seu coração, aí onde você está, e receber Jesus na sua vida, aí aonde você está. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. E não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma
Pode sentar, irmãos, podem se sentar. Deus é bom, Deus é bom. Eu queria chamar aqui os pais de Davi Cael, amém? Estão aí? Nós vamos apresentar o Davi Cael agora ao Senhor. Como é bom apresentar uma criança a Deus, como é bom apresentar uma criança ao Senhor, consagrar um filho nosso ao Deus Todo-Poderoso. Isso é bom demais, isso é uma bênção muito grande. Amém. Davi Cael, tão novinho. Nós estamos apresentando o Davi com o consentimento dos pais, que são a autoridade sobre a vida dele, amém? Ele ainda não pode decidir, mas ele está sendo apresentado, a vida dele está sendo consagrada a Deus essa noite. Eu vou pedir para a igreja estender as suas mãos em direção ao Davi e orem comigo em espírito. Amado Deus, nós queremos, Pai, te agradecer pela decisão, Senhor, dos pais do Davi, que trazem ele aqui essa noite diante do teu altar, para consagrar a vida dele ao Senhor. E queremos declarar, Pai, sobre a vida do Davi, queremos profetizar sobre a vida do Davi, que assim como o rei Davi foi um homem chamado segundo o seu coração, assim também possa ser a vida do Davi Cael, Pai. Que ele seja um valente do Senhor. A mesma coragem, a mesma disposição, a mesma devoção ao Senhor que o Davi teve, filho de Jessé, o Davi Cael também possa ter, Pai, em nome de Jesus. Que ele seja um motivo, uma razão de orgulho para os seus pais, todos os dias. Que ele seja uma criança, um jovem, um homem de Deus, e possa ser motivo sempre de satisfação e alegria para os seus pais. Que ele ande sempre nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Nós consagramos, Pai, nós consagramos a vida do Davi Cael ao Senhor esta noite, e fazemos essa consagração, esta oração, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Queridos, vamos encerrar agora o culto. Eu estourei o horário aí, lasquei tudo, mas são 7h33 ainda, amém? Só quero dar um recado final, um reforço, na verdade, do recado que a Erika deu. Próximo sábado, 19 horas, aqui. Não deixe de vir, não deixe de vir. Você que é casado, noivo, ok? Você que não está enrolando a sua namorada e vai se casar com ela, você pode vir também. Não venha sozinho, convide um casal, amigo seu, certo? Eles serão tremendamente abençoados, ok? Vamos falar para casais no sábado. Domingo de manhã, criação de filhos, certo? É pais e filhos, mas é para vir só os pais, amém? Criação de filhos, ok? E domingo à noite, a palavra para as famílias. Então, não deixe de vir, não esqueça, traga 1 quilo de alimento não perecível e venha aqui, esteja aqui conosco para usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para essa conferência. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Fique de pé e vamos encerrar o culto. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Quero te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho conosco, com essa casa, com essa igreja, Pai. E quero te pedir, Senhor, que tenhamos uma semana, Pai, em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana com a nossa visão alterada, com a nossa visão chocada pelo teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos entender, enxergar o quadro que o Senhor tem pintado em nossas vidas e valorizar cada pedaço que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E fazemos esta oração em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém, aleluia.